Fala galera, aqui é o Drake, e se você se mudasse para a mansão do seu padrasto rico, e agora o seu meio-irmão ou meio-irmã está apaixonado por você, o que você faria? Começamos com a Noah se despedindo do seu quarto e levando junto a foto dela com o pai, um piloto de rally. No carro, a sua mãe Rafaela está empolgada com a mudança, enquanto a filha reclama de ir morar muito distante de tudo que conhece e de suas amigas. Então elas chegam na mansão de Will e foram recepcionadas por ele e seus funcionários. E mesmo com o novo marido da sua mãe sendo muito educado, a Noah parece estar fazendo força para não gostar do cara. Em seguida, todos entram e começam um tour pela casa luxuosa do cara. E pelo menos o humor dela melhorou um pouco quando ela viu o quarto que a mãe preparou para ela. Então a Noah pediu desculpa e agradeceu. Assim que a Rafaela saiu, a garota tirou fotos dos vestidos novos e foi respirar um ar puro do lado de fora, onde a sua amiga Betty ligou para conversarem sobre os vestidos. E a Noah revelou que não gosta dessa casa de engomadinhos e do estilo de vida deles. E enquanto ela estava reclamando com a amiga procurando por algo para comer na geladeira, ela acaba sendo pega de surpresa por Nicholas, o seu atual meio-irmão, o que a fez derrubar o celular no chão no susto. E depois de uma breve discussão entre os dois, ela foi pegar o celular e ficou cara a cara com o Thor, o cachorro do rapaz. O Nicholas começou a fazer piadinhas sobre o animal atacar ela, e a Noah se levantou e se escondeu atrás dele com medo de levar umas mordidas, até mesmo pegando uma frigideira para se defender. E enquanto eles estavam discutindo, seus pais chegaram na cozinha e eles fingiram que estava tudo bem. Então a Noah voltou para o quarto e a Betty revelou ainda estar na linha e ter escutado toda a conversa, querendo saber mais sobre o meio-irmão dela. Mais tarde, todos estavam prontos para irem jantar em um restaurante chique, e quando chegam no lugar, Will disse para a enteada que ela pode usar o sobrenome dele, enquanto o cartão de sócio dela não chega. E então a Noah fez isso, dizendo ser a senhora Lister, e de propósito deu a entender para o garçom que ela é a nova esposa do Will, gerando um constrangimento para o coitado que só está trabalhando. Enquanto isso, a Rafaela parecia realmente encantada com a nova vida, mas a Noah começou a atacar o seu meio-irmão, o que acabou gerando uma discussão, dando oportunidade para ele sair dizendo que precisava trabalhar, mas não sem antes também provocá-la, o que faz a Noah querer ir embora, e com um pouco de insistência do pai, o Nick aceitou levar a irmã para casa. Dentro do carro, a Noah começou a discutir pelo Nicholas dirigir feito um lunático, e quando ele disse que a mãe dela deve amar muito ela para aguentar sua chatice, a Noah apelou, perguntando o que ele sabe sobre o amor de uma mãe. E em resposta a isso, o Nicholas para o carro e manda ela vazar, deixando a garota sozinha no meio do nada. Pra sorte dela, ela conseguiu um outro rapaz chamado Mario para dar carona, e no carro dele, ela explicou que está indo para a casa dos Listers, e que o Nicholas é o seu meio-irmão, e também o responsável por tê-la abandonado na estrada. E o rapaz fala que estava indo para uma festa onde o próprio Nicholas também estava. Chegando na festa, o Mario explicou sobre ter diferentes gangues ali, mostrando o Ronnie que acabou de sair da prisão, e contou que faz parte da gangue vermelha, onde o líder é o Nick, o que deixou a Noah abismada. Assim que seu meio-irmão se afastou dos outros, ela vai atrás dele, atingindo um belo soco na sua cara, e brigando em seguida por ter sido abandonada e ameaçando que poderia contar sobre essa festinha para o pai dele. Depois de mais um pouco de discussão, o Nicholas jogou seu charme em cima da meia-irmã, revelando uma tatuagem de nó atrás da orelha dela. A Noah diz que esse é um nó em 8, o mais difícil de ser desfeito, que significa sua força. Ele, por outro lado, fez pouco caso disso, falando para ela não se meter em seu caminho e saiu fora. Nessa hora, a Diana se aproximou para fazer amizade, explicando que o Mario contou sobre a situação anterior. Ela entrega uma bandana vermelha para a Noah, explicando que assim os outros não mexeriam com ela. Nesse momento, o Lyle, o namorado da Diana, chega e acaba com a conversa, já que eles não param de se pegar, e a Noah fica de vela. E aí a garota resolve dar uma volta na festa, e acaba encontrando com o Ronnie e um outro cara que lhe oferece uma bebida. Mas assim que ela dá o primeiro gole, o Nicholas chega expulsando o cara, explicando pra sua meia-irmã que esse maluco tem fama de colocar substâncias no copo das garotas. E aqui fica o lembrete, galera, não aceitem nada da mão de estranhos, principalmente se estiverem sozinhos em alguma festa, já que nem todo mundo tem boas intenções. Só que pra Noah já era tarde demais, já que mesmo tomando só um gole da bebida, isso foi o suficiente pra deixá-la tonta, obrigando o Nicholas a levá-la pra casa. Dentro do carro, a garota começa a falar sobre como gostaria de dirigir um carro como o Porsche dele, sendo negada pelo irmão, já que ela não estava muito consciente e nem tem habilitação. Quando chegam em casa, o Nicholas precisou pegar a Noah no colo para subir as escadas e colocá-la na cama, e assim que caiu no sono, ela começou a ter um pesadelo, onde ainda era criança e sua mãe a escondia. Isso porque o pai da garota estava irritado querendo entrar no quarto. Na manhã seguinte, a Noah chega na cozinha querendo saber o que aconteceu na noite passada e pergunta se ele tinha gravado ela, e o Nicholas lamenta por não ter feito isso. E então os pais deles chegam também. E então a sua mãe comentou sobre a Noah estar com a Jenna assistindo a La La Land na noite passada, agradecendo o Nicholas por ter apresentado sua filha aos amigos. Mas a Noah não estava feliz com as novas amizades, reclamando da sua mãe ter afastado ela de Dan, mas que não vai esquecê-lo. E quando a garota saiu da cozinha, a Rafaela explicou que o Dan é o namorado da filha dela. Mais tarde, a Noah estava na praia quando recebe uma ligação de um número desconhecido que não
não disse nada na chamada. E na mesma hora, o seu meio-irmão e os amigos dele chegam, e assim ela vai se sentar afastada com a Jenna. E depois do Nick se arrumar para surfar, duas garotas chegam perguntando se poderiam ir para a corrida hoje, o que chama a atenção de Noah. Já de noite, todos festejam, enquanto os carros potentes se preparavam na largada. Só que a atenção do Nick fica toda na sua meia-irmã, que chegou toda arrumada. Isso acaba fazendo ele perder a largada, o que é uma enorme desvantagem na corrida. No fim da primeira volta, o Nicholas viu o Mario perto da Noah e acabou se distraindo, soltando o acelerador, o que fez ele ficar ainda mais para trás. E aí a Noah explicou para o Lion como o Nick deveria fazer para vencer na sexta curva, mas para a sorte dele, o rival acabou derrapando, o que deixou o Ronnie muito irritado, já que o cara praticamente deixou o Nicholas ganhar depois dessa. Então todos foram comemorar a vitória, com a Jenna falando para a Noah o quão apaixonado pelo seu Porsche o Nick é. Nessa hora ela recebeu uma mensagem com fotos do namorado e da melhor amiga se agarrando, deixando a Noah furiosa, querendo devolver o chifre. E aí quando o primeiro cara passou na sua frente, ela pegou o copo dele e começou a beber, e pelo visto não aprendeu nada da última vez, né? Com a festa rolando e as corridas também, a Noah foi ficando cada vez mais solta. E bem na hora que ela estava para tirar a foto com outro cara para dar o troco no namorado, o Nicholas chegou mandando o maluco sair de cima do seu carro e botando ele para correr. E de quebra, ele reclama que a Noah continua aceitando tudo que dão para ela beber. Nesse momento, o Nick descobre sobre a traição do namorado dela, e a Noah fala que se conseguisse uma foto para se vingar, ela iria embora da festa. E com isso, o clima esquenta entre os dois. Mas enfim, a foto foi tirada, e ele colocou a meia-irmã dentro do carro para ir embora, saindo apenas para buscar a Jenna para levá-la também. Mas foi só uma desculpa para ele poder dar uma relaxada com a outra garota, chamada Ana. Enquanto isso, no carro, a Noah enviou a foto para terminar com o namorado e se sentou no banco do motorista, ligando o Porsche para sentir a potência dele, até que o Ronnie parou bem do lado, informando que ela estava na linha de largada, e assim sinaliza para a corrida começar. A Noah até tenta justificar que era o Nick quem ia correr, enquanto o Pamonha tentava se apressar para chegar até o carro. Então, o Ronnie oferece 5 segundos de vantagem para ela, e quando o disparo de início foi dado, nenhum dos dois carros saiu. Isso porque a Noah usou o tempo para retocar o batom, tirando uma com a cara do oponente. Durante a corrida, ela teve que lidar com o Ronnie tentando tirá-la da pista, mas quando chegou na sexta curva, ela fez o que havia explicado antes, acelerando ao máximo e derrapando durante toda a curva, dessa forma tomando a dianteira, o que faz o Ronnie começar a bater na sua traseira. Mesmo assim, ela conseguiu vencer, mas o Nicholas não ficou nem um pouco feliz com isso, e antes que pudesse explicar o motivo, o rival chegou falando que ele não seguiu as regras, e então estava desqualificado. A Noah ainda tirou com a cara do Ronnie, já que ele havia rebaixado ela por ser mulher, mas o babaca não se importou, insistindo que o Nicholas pague os 15 mil da derrota. Além disso, ele também foi obrigado a entregar a chave do carro. Só que quando o Ronnie insultou a Noah, ele não conseguiu se segurar e deu um soco no cara, começando uma briga generalizada entre as gangues, com a garota bem no meio da confusão em uma crise de pânico, lembrando da sua infância. E aí ela foi resgatada pela Jenna, ao mesmo tempo em que o Nicholas derrubou o rival e correu para fugir junto delas, deixando o Ronnie para trás com um olhar psicótico. Alguns dias se passaram, e de manhã Rafaela abriu as cortinas do quarto da filha, falando que ela precisaria ajudar na festa da empresa do Will. Nessa hora, a Noah recebeu uma mensagem do número desconhecido, dizendo que ela devia ficar de boca fechada. E a Noah esconde essa mensagem da mãe, que pedia desculpa por tê-la afastado do namorado e da melhor amiga. Bem nessa hora, a Jenna chegou, falando que elas vão tomar café da manhã no clube e depois ir para o cabeleireiro. E quando a sua mãe sai, a Noah mostra a mensagem para a Jenna, que sugeriu que pudesse ser o Ronnie e mandou bloqueá-lo, deixando ela frustrada por pensar que acabou de chegar e já é odiada. Enquanto isso, o Nick estava completamente apagado na praia, e o seu pai se mostrava ser um cara muito gente boa, acalmando a Rafaela, que estava nervosa de encontrar com tantas pessoas importantes para o marido. E a Noah, que estava passando por ali, não gostou muito de ver a sua mãe em um relacionamento com outro cara. E mais pra frente, vamos ver que ela devia estar dando graças a Deus pela mãe ter encontrado o Will. Já o Nicholas tinha ido visitar a sua irmã mais nova por parte de mãe, a Maggie, e a pequena confessou o medo dos pais se separarem, o que o mais velho explicou que isso não aconteceria, tentando acalmar a sua irmã. Nos últimos dias, o Nick não tinha aparecido em casa, e também não foi na festa da empresa do seu pai, voltando para casa à tarde da noite, encontrando a Noah deitada no sofá com o cachorro Thor. Então ele se juntou a ela, e ao ser confrontado sobre o sumiço, o cara explicou que estava com alguém que precisava mais dele, se referindo a Maggie. Logo depois, pintou um clima entre os dois, mas antes das coisas esquentarem demais, ele se lembrou que a Noah é sua meia-irmã agora, e parou com tudo, falando como isso é errado, deixando a garota na vontade. E ainda bem que eles pararam, já que a Rafaela apareceu bem na hora, dando uma bronca nele por não ter ido na festa, onde toda a família devia estar. Assim, o cara sai dali para falar com o pai. Na manhã seguinte, a Noah estava lavando o carro quando o Nicholas chegou, e antes que ele pudesse chegar perto, ela o ameaça com a mangueira, dizendo que combinaram de não se aproximarem. Então a Rafaela chegou de carro e mostrou a surpresa que trouxe para sua filha, deixando a Noah completamente desconfortável ao ver que ela trouxe o Dan para visitá-la, já que a Rafaela não sabe da história da traição do cara. Um pouco depois disso, a Noah foi atrás do Nick, falando que eles têm um grande problema, já que ela enviou a foto dos dois se beijando para o Dan, mas o meio-irmão não se importou muito com isso, obrigando ela a se esforçar para escondê-lo do ex. Então o Dan tenta se desculpar, e enquanto ele fazia isso,
isso, o Nicholas aproveitava para tirar com a cara dele. Já a Noah não queria saber de desculpas. E então, quando o Wei saiu, ela foi reclamar com seu meio-irmão e foi puxada para dentro d'água, para logo depois a pegação entre eles começar de novo. Aí o Dan tenta ver o que estava acontecendo, querendo saber quem era o cara com a Noah. E o Lion mentiu, falando que é o vizinho chamado Caetano. E por sorte, quando a Rafaela chamou pelo Nicholas, a árvore impediu a visão dela. Então, depois que a Noah saiu da água, a sua mãe chegou com um buquê de flores, mencionando que devia ser um pedido de desculpas do Dan. Mas quando ela abriu o bilhete que veio junto, havia uma ameaça nele. Então ela foi direto até o ex, querendo satisfação sobre o bilhete, o que ele rapidamente respondeu que não foi ele quem escreveu. E assim que o Nicholas entra no local, o Dan perguntou se a mãe dela não suspeitava de nada, com a Noah fazendo de conta que não sabia de nada. Em outro local, o Ronnie chegou onde o Porsche estava guardado, conversando com um homem que mandava ele juntar os seus amigos e pegar a Noah. À noite, enquanto o Nick saía de um bar, o Ronnie parou com o Porsche ao lado dele, zombando do fato de ter tomado seu carro e falando que queria dar uma mensagem para a Noah. E quando chegou em casa, o Nick estava com o rosto todo machucado, e antes de ele ir até a Noah, ele viu o Dan entrando no quarto dela. E assim o cara foi chorar as mágoas do lado de fora da casa, e acabou encontrando a Noah deitada cochilando. E quando ele vai ajeitar a roupa dela, o cara recebe um soco como resposta, e em seguida um pedido de desculpa, porque ela achou que fosse o Dan. E aí o Nicholas explicou que ela não pode andar sozinha, porque o Ronnie está atrás dela, mas como os dois estão em perigo, nenhum deles pode andar sozinho, voltando a pintar um clima entre eles, com a possibilidade de passarem mais tempo juntos. Só que antes das coisas esquentarem, o Dan apareceu, e a Noah disse que em troca dela o desculpar, ele teria que ficar de boca fechada. E no dia seguinte, antes que o Will pudesse dizer algo sobre as feridas do filho, o mordomo comentou sobre o Nicholas ter caído perto da piscina, e a Noah recebeu uma nova carta de ameaça, dizendo que fariam ela sofrer muito, mas ao invés de contar o que estava acontecendo, ela disse que não era nada. Depois, quando estavam saindo, a Anna não gostou de precisar sentar no banco de trás ao lado do Mario, já que a Noah estava ocupando da frente. E durante o caminho, eles começaram a falar sobre o pai dela ser piloto de rally, o que a Noah explicou que ele faleceu depois de acelerar demais. Não querendo mais falar do assunto, ela perguntou sobre como o Nicholas entrou no mundo das gangues, e a Anna começou a rebaixá-lo, dizendo que foi por não ter um carinho da sua mãe e os cartões de créditos cancelados pelo pai. Então ele rebateu, falando que ela praticava bullying com os outros na época da escola, então todos tenham passado ruim. E aí eles chegam no local, e antes que o Nicholas e a Noah pudessem ir junto com os outros dois, ela entregou um pequeno Porsche pra ele, falando que estava devendo um desses pelo Ronnie ter ficado com o outro. Com isso, ele puxou a Noah para o canto, confessando não conseguir se controlar quando está com ela. E quando estavam prestes a dar uma relaxada ali mesmo, o Lion e a Jenna chegam, e o amigo aproveitou para perguntar se o Nicholas ficou maluco, já que ele estava agarrado com a meia-irmã. E aí a Jenna explicou onde eles estavam, deixando a Noah boquiaberta com o clube de luta deles. Enquanto todos curtiam, ela não gostou nem um pouco, e foi tirar satisfação com o Nick, querendo saber qual trauma ele teve para gostar de brigar com os outros. Daí ela é afastada pela Anna, que motivou o Nicholas a lutar. E não aguentando mais ver a violência, a Noah começou a ir embora, sendo seguida pelo Mario, que tentou tranquilizá-la. Em paralelo, o meu irmão começou a virar a luta e nocauteou seu oponente. De volta a Noah, o Mario agradeceu por ter sido convidado para vir junto, e aí o cara sai beijando ela. Nessa hora, o Nicholas empurrou ele para impedir que continuassem, o que irritou a sua meia-irmã, fazendo o Mario se afastar, falando que não sabia que tinha algo rolando entre os dois. E aí ela foi tirar satisfação com o Nicholas, que disse que nunca tinha sentido ciúmes antes. E a Noah falou para ele parar, já que nunca ficariam juntos. Isso tirou tanto o Nicholas do sério, que ele agarrou forte os braços dela e começou a gritar, a ponto de fazer a Noah chorar, dizendo que estava com medo dele, e que não quer uma pessoa violenta na sua vida novamente, o que acaba fazendo o cara soltá-la. E quando a Jenna apareceu, a Noah pediu para irem embora, deixando o meio-irmão para trás. Assim, os dias começaram a passar com os dois afastados, e a Noah começou a trabalhar como garçonete no restaurante do clube que a família frequenta. Mesmo nesse local, ela continuava a receber ameaças, guardando cada um dos bilhetes. Em certo dia, Will contou para o filho que o ex-marido da Rafaela batia nela e já havia esfaqueado a Noah uma vez, por isso ela tem uma cicatriz na barriga. E o cara está contando isso porque a Rafaela tem medo do cara voltar para tentar fazer algo contra elas, já que foi solto da prisão faz 2 semanas, o que deixa o Nick bem surpreso, já que a Noah havia contado sobre o pai ter pedido a vida de carro. Então, o Will diz que quer que o seu filho acompanhe a Noah, já que ela não aceita ter um motorista, e depois ele entregou para o Nicholas o depoimento dela contra o pai, informando que ele é um homem perigoso, e que a Noah não sabe que ele está solto. E agora vocês sabem por que eu disse que ela devia agradecer por sua mãe ter encontrado um cara legal, né? Mas à noite, quando ela estava em uma festa, vimos que o seu pai aguardava do lado de fora, e o Nicholas até tentou ligar, só que a Noah não aceitou a chamada. Então ele ligou para o Lion, querendo saber da meia-irmã, mas quando o amigo ia falar algo, ele acabou derrubando o celular e não conseguiu mais responder. Mesmo assim, ele conseguiu descobrir onde ela estava, e chegou bem na hora em que a Noah e a Jenna estavam saindo da festa. Enquanto a meia-irmã entrava para pegar a blusa que esqueceu, a Jenna aproveita para dizer que a garota estava fora de controle, e que já estava na hora do Nicholas se desculpar. Quando ela entrou, a Anna disse que a blusa estava dentro do armário, e assim que a Noah abriu,
a garota empurrou ela pra dentro e a trancou lá. Logo o trauma do passado tomou conta, fazendo a Noah começar a pedir desesperadamente para sair, enquanto do lado de fora a idiota se divertia. E aí a lembrança do dia em que seu pai a agrediu veio à tona, mas felizmente o Nicholas chegou tirando ela do armário, e a idiota disse que tudo era apenas uma brincadeira. E um lembrete, né galera, uma brincadeira só é divertida quando todos estão se divertindo, caso contrário é só babaquice mesmo. Depois disso, o Nicholas levou a garota pra casa, e lá ele perguntou por que a Noah mentiu sobre o pai ter perdido a vida, e a moça disse que espera que ele apodreça na cadeia, o que infelizmente não aconteceu, já que a gente sabe que o pai dela está livre e aprontando. Pela manhã, o Will entrou no quarto do filho de surpresa, pegando os dois deitados na cama, mas antes que o Nicholas pudesse tentar explicar algo, o cara fala que a Meg estava no hospital e sai do quarto. Rapidamente, o Nicholas vai ao hospital para visitar a sua irmã mais nova, que comentou sobre a Noah não parecer tão rude quanto o garoto havia dito, então ele respondeu que na verdade acha ela incrível após ter conhecido ela melhor. Nessa hora, a Noah se aproxima da pequena e fala que ela sempre será a irmã preferida do Nicholas. E aí a médica chega dizendo que a Meg estava fora de perigo e que ela tinha sorte de ter uma enfermeira em casa. No caminho para casa, o Nicholas estava chateado e a Noah tenta consolá-lo, o que faz o cara falar que colocaria ela para fora novamente. Só que ele diz que era brincadeira e que nunca faria nada para machucá-la. Só que agora eles tinham um problema, já que provavelmente o Will contou para a esposa sobre o que viu, e a Noah não queria continuar com isso para não estragar o relacionamento da sua mãe. Mas esse pensamento durou pouco, já que eles foram dar uma relaxada na beira do mar. No amanhecer, eles ficam conversando ainda na praia, e o Nicholas quer que eles fujam juntos. Só que como não tinha como fazer isso, os dois decidem se divertir mais passando num posto antes para relaxar com proteção dessa vez. Então, enquanto ele estava no posto, o Ronnie aproveitou essa oportunidade para tentar sequestrar a Noah. Porém, ela lutou, conseguindo apertar o pisca-alerta para pedir ajuda. Mas como a garota tinha acabado de mandar uma mensagem picante pro cara, ele achou só que ela estava com pressa para relaxar. Assim, o Ronnie conseguiu arrastar a Noah e apagá-la com clorofórmio, colocando-a dentro do Porsche. E só aí o Nicholas sai e percebe que a garota foi levada. E então a polícia foi acionada e conseguiram as filmagens do posto, onde ele logo reconheceu o Ronnie. Aí o garoto tenta se desculpar com a madrasta, mas ela nem quis saber, e o seu pai lhe deu um esporro, falando que depois de encontrarem a Noah, seu filho não deve mais tocar nela, e que mal o reconhece por conta das brigas e do seu envolvimento com gangues. Voltando pra Noah, a garota acorda presa em um armário, e enquanto se esticava para pegar um copo d'água, ela toma um susto ao perceber que havia mais alguém ali. Então a garota começa a falar que o Ronnie está louco em fazer isso por conta de uma corrida, só que aí o pai dela surge das sombras, mostrando estar feliz pela garota ter ganho, e que pelo menos ensinou algo útil pra ela. Nisso o cara pergunta se ela gostou das cartas que recebeu. Enquanto isso, um dos policiais encontrou as ameaças no quarto da Noah, e a Rafaela recebe uma ligação do seu ex-marido, o Jonas, que reclama de nunca terem lhe visitado. E aí o Will pega o celular para saber o que o babaca quer, e o maluco diz que quer 1 milhão pelo resgate. O Jonas começa a passar as instruções da entrega da grana, e um detetive escuta a ligação tentando rastreá-la, mas infelizmente não deu tempo. Com a investigação em andamento, a detetive explicou que o Jonas e o Ronnie ficaram na mesma cela, e os babacas estavam discutindo sobre a situação, com o Jonas comentando que não sabia sobre a corrida e que tinha certeza que o Ronnie queria se vingar, mas antes que o cara pudesse falar algo, ele é nocauteado. No ponto de entrega, os policiais estavam vigiando o local, quando o Nicholas chega dizendo que não vai ficar de braços cruzados. E bem onde eles estavam, o Jonas tinha colocado uma câmera, e a Rafaela fala que sabia que o seu ex-marido não ia aparecer, porque o cara só queria que elas sofressem. Já o Nicholas pegou a miniatura do Porsche, lamentando que o Ronnie só ficava exibindo o carro que ganhou por aí. E nesse momento, ele se lembra que o veículo tinha um rastreador do seguro. E quando a detetive informa isso para os policiais, o Jonas acaba ficando sabendo também. E quando o Nicholas chegou até o ponto do rastreio, o Porsche acelerou para fora da garagem onde estava, com a Noah no volante. Então uma perseguição começou, e o Jonas guiou a garota até onde sua ex-esposa estava com o atual marido. E nesse momento, o cara tenta atirar no casal, mas o Will é um ninja e conseguiu parar o tiro com a mala da grana. A perseguição continuou, com a Noah impedindo que o Nicholas conseguisse se aproximar. Então ela perguntou por que o seu pai fez isso, porque não podia ser sempre divertido igual quando eles dirigiam juntos. E o idiota começou a justificar suas babaquices, dizendo que quase foi um campeão mundial de corrida 2 vezes, colocando a culpa nelas por suas derrotas. Além de chorar por ter ficado preso sem poder tocar em um carro. Depois disso, ele começou a atirar contra o carro do Nicholas, e a detetive até pensa em revidar, porém o garoto lembra que a sua meia-irmã estava no carro. Aí a pista mais à frente é bloqueada por um carro da polícia, o que faz a Noah desviar para dentro de um pier. E no fim da linha, ela deu um cavalinho de pau e virou o carro de frente para a única saída, onde o Nicholas estava parado com o carro. Nisso, o Jonas aponta a arma para a filha e os dois aceleram. Então, quando estavam prestes a bater, ambos fazem uma manobra com os carros, dando oportunidade para a detetive atirar contra o Jonas, finalizando o cara na mesma hora. Enquanto isso, o Ronnie foi encontrado pelos policiais, e a Rafaela correu até a sua filha, passando pelo corpo do seu ex-marido agressor. E aí, todos puderam se abraçar, com tudo dando certo no final. Até mesmo o casalzinho ficou junto na mansão. Só que vemos a Rafaela e o Will comentando que precisavam dar um jeito de separar esses dois. Fala galera, esse filme espanhol aqui tem 2 continuações, Culpa Tua e Culpa Nuestra. Vocês gostariam de assistir um resumo deles aqui no canal? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui no canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.